Boa noite. Boa noite. Mensalão Tucano, Procuradoria-Geral da República pede 22 anos de prisão para Eduardo Azeredo. Operário morre em acidente no estádio da Copa em Manaus. É a terceira morte envolvendo funcionários nesta obra. 3 pessoas saem feridas na explosão de uma tubulação de gás nos Jardins, bairro Nobre da capital. Prefeitura anuncia que vai encomendar estudo à Câmara Municipal para alterar a classificação do terreno da invasão Nova Palestina na Zona Sul. A ideia é liberar a construção de moradias no local. Segundo a Secretaria de Educação, o objetivo da ação é diminuir os custos e evitar o desperdício. As aulas da rede pública começaram há uma semana, mas os kits escolares ainda não foram entregues. Os materiais cortados serão enviados para o uso coletivo nas escolas. Um fotógrafo do jornal o Globo, que não se identificou, disse ter visto uma pessoa supostamente adepta dos Black Blocs, preparando e lançando o morteiro que atingiu Santiago Andrade. Ele segue internado em estado grave. A TV Gazeta da Fundação Casper Libero manifesta irrestrita solidariedade à família e aos colegas de trabalho do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes. Desejamos que ele se recupere plenamente e repudiamos qualquer violência em manifestações públicas, venha de onde vier. Um mecânico ficou ferido enquanto consertava um ônibus no centro da cidade. O acidente aconteceu dentro da estação Mercado do Expresso Tiradentes, ao lado do Parque Dom Pedro. O macaco hidráulico cedeu e o ônibus caiu sobre o funcionário da empresa Via Sul. Ele teve ferimentos na cabeça e nas pernas e foi resgatado do local pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. O resgate bloqueou a saída de vários ônibus do terminal e o trânsito ficou interrompido por cerca de 1 hora. E o Ministério da Justiça formalizou no Supremo Tribunal Federal a abertura de procedimento para pedir a extradição de Henrique Pizzolatto. No documento encaminhado ao presidente da Corte, Joaquim Barbosa, a pasta sinaliza que o processo só pode ser oficializado caso o Supremo manifeste interesse. A medida foi tomada por causa da situação do sistema Cantareira, que opera com 20% da capacidade. Essa foi a 5ª maior temperatura da história da cidade. Lembrando que as marcações estão 4 graus acima da média para essa época do ano. Será que finalmente chove amanhã? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. E a Defesa Civil da capital decretou estado de atenção em toda a cidade devido à baixa umidade do ar. A repórter Carla Rodeiro está na região de Ibirapuera e tem outras informações, Carla. Estela. Muito obrigado, Carla. Consórcio IE Belo Monte, formado por estatais e uma empresa chinesa, vence o leilão da linha de transmissão que irá escoar a energia produzida pela hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, para a região sudeste do país. O grupo ofereceu uma proposta de remuneração anual de pouco mais de 434 milhões de reais, valor abaixo do fixado pelo governo. A linha de pouco mais de 2.000 quilômetros de extensão terá capacidade para transmitir 4.000 megawatts de energia ligando as subestações de Xingu, no Pará, e Estreito, em Minas Gerais. A obra é considerada uma das mais importantes para o setor elétrico e demandará um investimento de 5 bilhões de reais. O BNDES deverá financiar metade da obra. Agentes da Polícia Federal fazem algemaço em várias cidades do país. Eles pedem aumento de efetivo. A presidente da Petrobras, Graça Foster, é apontada como a 4ª executiva mais poderosa do mundo pela revista norte-americana Fortune. Cartel do metrô, depoimento sigiloso da testemunha-chave da investigação que apura golpes em licitações do metrô e da CPTM, diz que fraude pode chegar a 197 milhões de reais. De acordo com a reportagem de hoje do jornal Folha de São Paulo, o ex-diretor da multinacional Siemens, Everton Heinheimer, disse em depoimento à Polícia Federal no ano passado que a Siemens e seus parceiros pagaram 9% para fornecer trens à linha 5 do metrô em 2000, num contrato de mais de 1,5 bilhão de reais em valores atualizados. Se o percentual estiver correto, a
propina paga só nesse caso teria alcançado 141 milhões de reais. O caso foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal por envolver secretários de governo do Geraldo Alckmin do PSDB. E segundo a Secretaria Municipal de Finanças, dos 341 empreendimentos notificados, 6 já foram multados em 2 milhões e 100 mil reais. De acordo com a pasta, 5 obras foram multadas por lançamentos menores do que os devidos do ISS e 1 por não comparecimento dentro do prazo estabelecido. Seu Leandro conta que criou a escola a pedido da filha, que hoje é porta-bandeira da agremiação, cheio de carisma e carregado de dedicação. Seu Leandro é um personagem que é a cara de São Paulo. Os convocados devem fazer a matrícula online neste sábado ou domingo por meio da internet fuvest.br. A matrícula presencial obrigatória deve ser efetivada nos dias 12 e 13 de fevereiro, no campus que oferece o curso. Já a terceira chamada será publicada no dia 11 de fevereiro. E voltamos a falar com a repórter Carla Rodeiro sobre a situação de racionamento em Diadema que acabamos de mostrar na reportagem. Carla. Obrigado mais uma vez, Carla. E o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede 22 anos de prisão para o deputado federal Eduardo Azeredo, do PSDB, no caso do Mensalão Tucano. E desde que foi promulgada a proposta de emenda constitucional das domésticas, muitas pessoas pensam 2 vezes antes de contratar um empregado. De olho na oportunidade, empresas especializadas em reformas residenciais agora passaram a oferecer também serviços de diaristas. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Santos e São Paulo venceram na rodada e continuam líderes em seus respectivos grupos. Exceção ao Corinthians. Os grandes vão bem no Paulistão, né, Celso Cardoso? Celso, falando do São Paulo, já tem protesto da torcida contra a contratação do Pato, é isso mesmo? É isso mesmo, parte da torcida, a torcida do São Paulo. Por outro lado, o próprio Muricy Ramalho se manifestou a respeito de o Alexandre Pato, embora não tenha vivido um bom momento no Corinthians, é um bom jogador, e tem espaço potencial. Ali no time do São Paulo, mostrar o melhor futebol no São Paulo do que mostrou no Corinthians, por exemplo? Acredito que ele poderia... Ele vai ter que mostrar em campo para a torcida, né? Greve prevista para o fim de semana no futebol paulista está suspensa. Celso, essa denúncia de envolvimento de diretoria com torcida organizada é realmente muito grave, né? Na verdade, eles só invadiram, sabe, nome e sobrenome. Não, quer dizer, não tem nenhuma novidade. Já vestindo o mesmo uniforme, carregando a mesma mala, como se fosse um integrante, um profissional da equipe. Não basta apenas ir nos bastidores essa relação. Para a segurança dos próprios jogadores. Deve assinar com São Paulo, o Douglas já está indo para o Vasco da Gama. Rodada confirmada, vamos conferir os jogos de fim de semana agora, Celso. A 7ª rodada. Mais tranquilo, depois da vitória de ontem sobre o Paulista de Jundiaí, o São Paulo já voltou ao trabalho. Bom, no caso do São Paulo, o Pato e o Luiz Fabiano vão jogar juntos, é isso, né? Eu vejo dessa maneira. Tem demonstrado algum futebol melhor, o Pato nem tanto. O Luiz Fabiano marcou 3 gols. Já o Corinthians tem 2 difíceis adversários no fim de semana. E no Rio de Janeiro, muitas emoções. Tem clássico no fim de semana pelo Campeonato Carioca. Falando agora da preparação para a Copa do Mundo, um operário morreu após um acidente em obra da Arena da Amazônia, em Manaus. Na construção desse estádio é a 3ª morte, né? Aconteceu uma morte em março de 2013, outra em dezembro. Quer dizer, o que mostra que não deve fazer, correm riscos. A gente acompanha isso normalmente, mas o índice está muito alto, que há tempo que não aconteça mais nada de Claro, deveria ser feito um planejamento depois que aconteceu, averiguar. Agora, a 3ª morte num local, no mesmo local, na mesma construção, alguma coisa está errada, não pode ser fatalidade. Com certeza. E agora vamos falar de Libertadores. O Lanús da Argentina venceu o Caracas da Venezuela no estádio La Fortaleza e garantiu uma vaga para a fase de grupos. Diferente. Suspeito. Pois é. Apesar da... Muito obrigada, um ótimo fim de semana para você. Para você também, até segunda. E é com você, Gabriel. Ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o caso da médica cubana que deixou o programa Mais Médicos esta semana deve ser avaliado pelo Comitê Nacional para os Refugiados. Padilha disse ainda que respeita a decisão individual de Ramona Matos Rodrigues, mas afirmou que o Brasil tem regras claras. Ramona pediu refúgio ao Brasil e asilo aos Estados Unidos. A médica cubana passou a morar na casa do deputado federal Abelardo Lupion, do DEM do Paraná.
O Ministério Público ameaça abrir uma investigação sobre o programa, que tem cerca de 9 mil profissionais e foi criado por Alexandre Padilha quando ele ainda era ministro. Padilha afirmou que a segurança jurídica do Mais Médicos foi consolidada desde o começo de sua criação. A inflação oficial desacelera em janeiro e registra o menor patamar para o primeiro mês do ano desde 2009. O IPCA ficou em 0,50% em janeiro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A maior alta do ano, de 6,8%, foi verificada no Rio Grande do Sul. Já o maior recuo, de 6,7%, foi registrado no Espírito Santo. Em São Paulo, a produção industrial cresceu 0,7%. No Rio, a atividade ficou estável. Em Minas, a indústria encolheu 1,3%. Na Síria, começa a retirada de civis da cidade de Homs. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Mensalão Tucano. Procuradoria-Geral da República pede 22 anos de prisão para Eduardo Azeredo. Operário morre em acidente no estádio da Copa em Manaus. É a terceira morte envolvendo funcionários nesta obra. 3 pessoas saem feridas na explosão de uma tubulação de gás nos Jardins, bairro Nobre da capital. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e um excelente final de semana.